Congresso não é jornalismo de candidato. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã do dia 27 de maio de 2025, terça-feira de volta do feriado nos Estados Unidos, é claro, né? Memorial Day, lá nos Estados Unidos, e hoje o mercado americano, então, aberto, e agora a gente vai ver todas aquelas influências que a gente está esperando sobre aquela atrapalhada, né, do IOF na quinta-feira à noite, depois da revisão bimestral, né? O governo acabou aparentemente colocando os pés pelas mãos, a medida ficou ruim, ficou um gosto ruim, ficou um cheiro ruim e voltou atrás em algumas coisas, mas também não mudou tanto assim, né? Apesar dos pesares, continuou, porque é aquela coisa, né? Eu até falei isso ontem no Acorda Sucupira, no nosso podcast, que também fica aqui no YouTube. Aliás, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like e acionar o sininho aí para que você receba todas as vezes alertas sobre o nosso conteúdo, toda vez que a gente tiver conteúdo novo no nosso canal aqui no Esquina Sucupira, no YouTube. E aí eu lembrei de um negócio aqui que é o seguinte: depois que essa transmissão acaba, eu coloco uma versão só com o áudio dessa transmissão para quem vai ouvir no carro, ou sei lá. E isso tem audiência. E algumas pessoas ficam, olha, tá sem imagem. Eu vou tentar, tá? Não prometo, mas vou tentar fazer uma ideia aí que o pessoal estava falando, de colocar o link dessa transmissão com imagem lá nos comentários da transmissão só com áudio deste Esquina Sucupira, tá bom? Mas vamos lá, então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa atrapalhada aí do IOF, como é que isso está repercutindo no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está discutindo essa matéria, lembrando que o IOF é um imposto regulatório, então ele serve, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele serve para regular partes da economia que o governo pode achar, por algum motivo, que estão desreguladas e precisam de um ajuste. Então, ele não é para ser um imposto arrecadatório. Por isso mesmo, ele é majorado, ele é alterado via decreto presidencial, e não via projeto de lei ou qualquer outra coisa parecida. Isto é, acontece sem passar no Congresso Nacional. Mas, na democracia, não é assim que as coisas funcionam. A gente vai ver como é que o Congresso pode, se quiser, impedir essa história aí do IOF, né? Vamos ver a repercussão. O Hugo Mota falou sobre isso, a Haddad voltou a falar sobre isso, falou no fim de semana, incomodou o Hugo Mota, que respondeu no Twitter. Depois o Haddad falou no evento de ontem da indústria, o Mercadante falou, as confederações aí do setor privado se juntaram, deixaram um manifesto, aí, publicaram um manifesto contra o IOF, pedindo para o Congresso derrubar o manifesto. Tem várias repercussões, a gente vai falar sobre isso. O Banco Central vai fazer um leilão de linha, já explico para vocês daqui a pouquinho o que é isso, de $1 bilhão para tentar conter uma possível pressão no câmbio, né, em função dessa história. Mas antes de começar tudo isso, e também vou falar sobre o Trump e o já, como é que se diz, frequente passo atrás do Trump, que prometia 50% de tarifa sobre a União Europeia agora em junho, mas depois adiou aí para 9 de julho. O mercado americano reage a isso, né, porque lá não tem essa conversa de IOF, enquanto a gente reage a isso e IOF e todas as mudanças que ainda podem ter. Porque tem coisas, né, ontem quem ouviu o Acordo Sucupira já sabe, tem coisas que podem ser positivas com essa história do IOF, e eu nem estou falando de arrecadação, hein? Mas vamos lá, eu quero falar sobre o PCA 15. O PCA 15 sai daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e deve ficar mais ou menos parado, né? A expectativa do mercado é que ele suba para 0,44 em maio, contra 0,43 em abril. Lembrando que o IPCA 15 é chamado de IPCA 15 ou de prévia da inflação oficial, porque ele mede a inflação da metade do mês anterior até a metade do mês corrente. Então, ele vai do dia 16 de abril até o dia 15
de maio, nesse caso agora do IPCA 15 maio. E o IPCA cheio, o IPCA sem o 15, o IPCA cheio vai do dia 1º até o último dia do mês corrente, do mês que ele está medindo, né? Não do corrente, porque ele mede e aí só divulga o resultado alguns dias depois, né? Então, o IPCA de maio sai no comecinho de junho. Beleza? Então, a expectativa do mercado é que esse IPCA fique praticamente parado. O Broadcast tem um levantamento que ele fez aí sobre a abertura, né, com alguns itens específicos. Tá, IPCA cheio deve sair de 0,43, IPCA 15 cheio, 0,43 para 0,44. Preços administrados, que são os preços que têm a ver com o governo em si, 0,13 para 0,61. Serviços 0,18 para 0,22, serviços subjacentes 0,55 para 0,56, mais ou menos parado. Esses são os três que vão subir, enquanto que preços livres caem de 0,53 para 0,39, caem, aceleram menos que na leitura anterior. A alimentação, que é uma ótima notícia, também sai de 1,29% de alta em abril para 0,58% de alta em maio, e bens industriais sai de 0,57 para 0,50 em maio. Então, IPCA 15 não deve mudar muito aí essa conta dos juros já no teto, né? O juros de 14,75 que deve ficar em 14,75 até o finalzinho do ano. Talvez em dezembro, já tem gente que está imaginando aí que em dezembro a gente possa ter uma redução dos juros justamente em função da queda da inflação aí para algo mais próximo dos 3%, que é a meta do Banco Central. Lembrando que lá, naquelas opções da B3, nas opções de Copom, a gente tem aí a aposta do mercado 74% de chances, segundo o mercado, de a Selic ser mantida em 14,75%. Vocês vão ouvir novamente aquela história que toda hora a gente ouve sobre manteu, né? E aí tem gente que corrige no Twitter. Por que essa brincadeira do manteu? Diz a lenda que estavam um grupo aí numa asset, numa gestora de investimentos preocupado sobre o aumento da Selic ou não, e um estagiário estava acompanhando a página do Banco Central para dizer o que tinha acontecido com a Selic, né? Já que tinham grandes apostas, o fundo estaria bastante posicionado em algum movimento ou movimento nenhum, mas estaria bem posicionado para o evento, né? Grandemente posicionado, volume muito alto. Aí, eis que aquela pressão sobre o estagiário já saiu. Daqui a pouco saiu o resultado, o pessoal saiu, o que aconteceu? Manteu a taxa Selic onde estava, no caso aí, vai ficar no manteu em junho em 14,75. Mas vamos lá. Eu esqueci, rapaz, muito bem lembrado. Esqueci de dar bom dia para vocês que já estão aqui, então bom dia a todos que já estão aqui me acompanhando na live. Maria Lúcia, quase sempre, a número 1 aqui. Antes do bom dia, lembrando aí, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo. Além disso, quem ainda não me segue ali no esquinasucupira.substack.com, vai lá, esquinasucupira.substack.com, coloca o seu e-mail e você vira um assinante gratuito do nosso esquinasucupira.substack.com, que é a nossa newsletter de sexta-feira. Além disso, tudo que é feito por mim, né, nessa frente de comunicação é replicado no Substack, tá? Por exemplo, essa live vai para o Substack também. Então, podem me seguir lá no Substack, que é o hub que concentra toda a produção que nós temos. Inclusive, tem lá também uma possibilidade para você apoiar essa iniciativa financeiramente, lá com R$20 por mês, ou 120, eu acho, não sei quanto é, R$100, acho que é a assinatura anual. Aí você ajuda a gente também com um dinheirinho, porque afinal de contas, né, todo mundo está em busca de algo, não é mesmo? Mas aí, olha aqui, bom dia então da nossa querida Maria Lúcia. E lembrando que aqui no YouTube a gente está próximo daqueles 500 inscritos que farão com que a gente mude o nosso status no YouTube e possamos ter aí um clube de membros, aí poder fazer algum vídeo especial para membros, uma assinatura de membros,
e isso também permite que vocês façam um superchat, que é um troquinho para o café do pessoal que trabalha aqui no Esquina Sucupira, beleza? Então, bom dia aí para Maria Lúcia. A Maria Lúcia preocupada que vai sair de férias e sempre tem o pesadelo do IOF. Será que cai até julho? Acho que não. Não quero deixar ninguém chateado, mas acho que não. Já vamos falar sobre isso. Carmelina de Moura, bom dia, Rodrigo, Maria Lúcia, colegas do chat. Quem mais por aqui? Eneida Alves de Souza, bom dia. O nosso querido Edwin, nosso, como é que se chama? Nosso correspondente internacional, diz que hoje tem mais um seguidor, é verdade, estava 460 ontem, 461 hoje. Letícia, Hugo Mota falou de despesas sem receitas, mas o Congresso é campeão em fazer isso. Aumentou o número de deputados, hipocrisia que fala, não é? Eu acho que é sim, Letícia, concordo com você. Guilherme Reis também está por aqui. E assim vamos nós. Maria Lúcia defendendo o meu aqui, ó. Ninguém vive de vento, né? Não vive de luz, não vive de luz. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o IOF, então. O IOF é aquela atrapalhada que o governo, inclusive, nossa newsletter de sexta-feira está falando bastante sobre isso, no detalhe o que aconteceu com esse IOF, que foi uma grande atrapalhada do governo, teve idas e vindas, o governo agora discute como recompor aí a arrecadação de 2 bi, que ele vai perder com aquele passo atrás que ele deu no IOF na própria quinta-feira à noite, porque alguns fundos gestoras de investimento alertaram o governo que, olha, isso aqui vai quebrar os fundos. Tem um pouquinho de chororô, porque todo mundo, né? Quem não chora não mama. Mas o fato é que o governo voltou atrás e, então, perde parte daquela arrecadação que ele estava esperando com o IOF. E ontem teve uma reunião da Liga da Justiça, como é que chama? Da Junta Orçamentária Especial, Junta Especial Orçamentária, alguma coisa parecida com isso, que junta aí um pessoal da equipe econômica para discutir, então, o que fazer. Faz um bloqueio maior no orçamento, não faz nada, espera o resultado bimestral de junho, em junho, não de junho, né, mas em junho, ou cria um novo imposto, ou aumenta outro imposto qualquer. Então, isso tudo está em discussão ainda. Acho que não sai nada por agora. O Haddad chegou a dizer que até sexta-feira apresentaria alguma coisa sobre isso. No domingo, o Haddad deu uma entrevista, no sábado, se não me falha a memória, o Haddad deu uma entrevista no Globo, né? Globo. O Haddad prefere, você nota, né? Nas crises, o Haddad sempre aparece em alguma coisa Globo, né? G1, Globo News, ou Globo. Eu diria que não é mera coincidência. Mas o Edwin falando aqui que manda dinheiro para a Venezuela, vai pagar um IOF majorado, sim, meu querido Edwin. Não tem muito jeito. Bom, o Haddad, então, falou sobre isso, tinha falado no fim de semana, já deixou o Hugo Mota pé da vida, presidente da Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre ele já, mas ontem, num evento sobre a indústria, o Haddad aproveitou para dar mais uma alfinetada em resposta à resposta do nosso querido Hugo Mota, que a gente vai ver já, mas o Haddad falou o seguinte, olha, e aí vai muito ao encontro aí do que a Letícia falou agora há pouco. Quando a gente vê que muitas despesas, diz o Haddad, quando a gente vê que muitas despesas foram contratadas sem fonte de financiamento, temos que compreender que temos que honrar os compromissos assumidos pelo Congresso. E estamos fazendo isso da melhor forma possível, virando a página de um déficit estrutural de 2% do PIB. E nós, com o apoio de parte do Congresso, estamos conseguindo avançar para estabilizar o orçamento e criar condições macroeconômicas para a indústria voltar a se desenvolver. Pois então, o que ele está falando aqui? Olha só, muitas despesas foram contratadas sem fontes de financiamento. Aí ele vai voltar naquela história de que temos campeões nacionais, que foi uma expressão que ficou famosa na época da Dilma, e que a gente dá benefício para essas pessoas, para essa indústria, para esse setor, e não tem contrapartida, né? O governo acaba abrindo mão da receita e complica a vida do governo. O Hugo Mota, a resposta dele já serve para essa que o Haddad falou depois do Hugo Mota, e também para o que o Haddad tinha falado no fim de semana
sobre o governo. E aqui está a resposta do Hugo Mota, que diz o seguinte, ó, ontem, isso aqui foi ontem, vou até tirar isso aqui, ó, olha lá, 9h47 da manhã. Bom dia e boa semana. Lembrando o que disse, né, diz o Hugo Mota, logo que assumi, o Estado não gera riqueza, consome. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo, e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Olha que bonito. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país. E aí, né? Quem está certo? O Haddad ou o Hugo Mota? E a resposta mais simples que eu posso dar é que estão ambos errados, né? Ninguém está nem aí. É só uma conversinha quando dá esse movimento todo que atrapalha a popularidade de todo mundo. Aí todo mundo quer dizer que não, a gente preza aqui por uma... Isso é outra coisa. Ontem eu comentava isso com um cliente, que as pessoas acreditam que o próximo governo será fiscalmente responsável. Quando é que a gente teve isso no Brasil? Ah, teve o Paulo Guedes. Que Paulo Guedes, gente? Ah, teve Fernando Henrique. Ah, tem o Haddad. Vocês estão de brincadeira comigo. Político gosta de gastar. Quando que ele gasta menos? Quando a gente reclama. Agora, a gente tem reclamado? Não sei. Acho que se estivermos reclamando, não estamos reclamando o bastante. O que o Hugo Mota quer dizer aí é verdade. O governo gasta mais do que arrecada. Tem muito desperdício. Tá certo o Hugo Mota quando fala isso. O que o Haddad falou lá, que a gente viu agora há pouco, de que, olha, o Congresso aprova benesses sem apontar como é que se fala? A contrapartida arrecadatória, também é verdade. Mas o que os dois têm em comum? Ambos querem gastar, querem dar para os outros. E aí, quando tem que mostrar para quem paga que aquela mão invisível do Estado brasileiro está cada vez mais funda no bolso do brasileiro, aí um fica jogando para o outro a culpa. A verdade é que a gente precisa de políticos sérios que passem a discutir essa questão de maneira minimamente séria, tá? Porque lá na época do Bolsonaro foi assim também. Paulo Guedes tentava cortar, o Bolsonaro não deixava, e ia e voltava o tempo todo. Ah, mas como era naquela época, a gente tinha um pouquinho mais, ou um pouquinho menos de desconfiança de que poderia acontecer alguma coisa muito grave nas contas públicas, né? E como este governo tem menos credibilidade ainda, aí ele sofre problemas como esse que está tendo agora com o IOF. Quando falou em taxar, aumentar a taxação para remessa ao exterior, o que pareceu? Controle fiscal. E aí, amigo, controle de capital. E aí o que acontece? Você começa a ficar com medo. Você é estrangeiro. Imagina, você está lá em Nova York, você está lá em Londres, em Paris, e alguém fala de um país distante, onde tem muito carnaval, um futebol que já foi bom, e muita cerveja, e alguém fala assim, olha, lá naquele país, México do Sul, estão falando o seguinte, ó, aumentaram o imposto para você tirar o dólar de lá. Sabe aquele investimento que a gente ia fazer lá? Vamos repensar. Sabe aquele investimento que a gente tem lá? Quem sabe a gente tira logo, porque vai que daqui a um tempo, esses camaradas, aquele pessoal lá do carnaval, do futebol que era bom, aí esses camaradas pensam o seguinte, ó, quer saber? Vamos colocar uma barreira. E agora só sai daqui quando a gente deixar. E aí? Então, esse é o problema da credibilidade. O nosso querido Mercadante, grande quadro aí do PT, presidente do BNDES, disse o seguinte sobre essa situação: o IOF encarece o crédito e tem o mesmo impacto na ponta que tem o aumento na Selic, mas a Selic só aumenta a despesa pública e o IOF melhora a receita. Está aí o Aloysio Mercadante falando algo que é verdade, né? O IOF
só vai aumentar a receita, não aumenta a despesa pública, aumenta a despesa individual, pessoa física ou pessoa jurídica aqui, mas não do governo. Ele só entra para o governo como dinheiro, né, como receita. A Selic, você aumenta a Selic, a dívida pública vai aumentar porque você precisa pagar cada vez mais juros sobre a própria dívida pública, sobre a própria dívida que você está criando e que é remunerada via Selic, né, ou pela Selic. Por que ele está falando isso? Porque, e isso, né, ontem mesmo já comentei isso para vocês, um monte de gente já falou isso, olha, esse aumento no IOF tem um impacto equivalente a 0,25, 0,50 pontos base na Selic. Isso, portanto, sepulta de uma vez por todas a necessidade de aumentar ainda mais a Selic, com a vantagem para o governo de que não aumenta a dívida pública, aumenta só a arrecadação e mesmo porque o que acontece? Como o IOF ele incide aí sobre créditos, operações de crédito, você, de novo, você desincentiva as pessoas a pegarem crédito. Mas é uma no cravo, uma na ferradura, né? Vocês lembram que a gente está que lança crédito consignado, crédito especial, crédito subsidiado, né? O governo. E aí faz o seguinte, não, então vamos cobrar mais desse crédito. Vamos deixar ele mais caro de outro jeito, né? Quer dizer, eu acho, eu até falei, comentei sobre isso na newsletter de sexta-feira e ontem também no Acorda Sucupira, essas medidas ficaram entre duas alternativas ruins, uma péssima e outra ruim, que é, ou o governo não sabe o que está fazendo, não tem a menor ideia do que está fazendo a equipe econômica, está lá batendo cabeça, eu não estou dizendo que as pessoas são incompetentes nem nada, mas não consegue pensar o todo, ou foi mesmo uma tentativa de controle de capital. E aí, amigo, as duas são péssimas alternativas. Péssimas. O setor privado, obviamente, reclamou do assunto, teve uma manifestação, um manifesto, né, das confederações do comércio, da indústria, de instituição financeira, que você pensar aí de confederação, está assinada nesse manifesto. E diz o seguinte, entre outras coisas, né, decisão de aumentar aí o IOF gera imprevisibilidade e aumenta custos para produzir no país. O que eles estão falando aqui de imprevisibilidade? A gente tinha uma medida que foi feita em 2022, no finalzinho ali do governo Bolsonaro, de que o IOF iria ser reduzido progressivamente até zerar em 2028 ou 2029. O que aconteceu na quinta-feira foi exatamente jogar essa medida no lixo, aumentar o IOF, seja o que Deus quiser. O setor privado, então, reclama que, com as medidas, os custos das empresas e dos negócios com operações de crédito, câmbio e seguros serão elevados em 19,5 bilhões de reais apenas no que resta de 2025. Para 2026, o aumento de custos chega a 39 bi. Esperamos que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e avalie com responsabilidade a anulação do teor do decreto do governo federal. Bom, existe agora no Congresso Nacional dois PDLs, dois projetos de decreto legislativo, um no Senado e um na Câmara, para derrubar esse decreto que aumentou o IOF. Fácil, né? Se tiver maioria absoluta, acabou. O IOF cai por terra. Então, o Hugo Mota acha que está errado, o Congresso ali, a oposição acha que está errado, então tá fácil. Já já a gente vai ver essa medida do IOF indo para as cucuias, certo? Errado, meu querido gafanhoto, porque as coisas nunca são tão simples no Brasil. Mesmo que, em um cenário pouco provável, de que o Congresso realmente se debruce sobre o tema e derrube essa medida do IOF com um projeto de decreto legislativo, a discussão, obviamente, vai ser judicializada. O governo vai levar para onde? Para a Liga da Justiça, amiga, né? Que é o STF. O governo vai lá, vai entregar isso, vai falar, olha, isso aqui é inconstitucional. Nós temos o direito de mudar o IOF sempre que a gente achar que faz sentido, porque ele é um imposto regulatório. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? O imposto regulatório é o quê? Você acha que o pessoal está usando o cartão de crédito em vez de comprar papel moeda quando viaja para driblar o imposto. Aí você fala, não, então vou aumentar o IOF sobre o cartão de crédito. A gente já viu isso, né? Já aconteceu isso.
Você acha que está usando crédito de uma forma que está compassando a economia? Esse aumento diminui o IOF. Esse é um imposto regulatório, certo? E como ele tem esse caráter que não é arrecadatório, você não usa para fechar conta, não deveria usar para fechar conta, o governo pode, então, por decreto, mudar ele e não precisa passar pelo Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional vai argumentar se aprovar esse projeto de lei, esse projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do presidente? O Congresso vai argumentar que, olha, isso não foi usado para regular nada na economia. O que foi feito, e o governo já falou isso, foi feito para cobrir a arrecadação, e isso está errado. Porque a vantagem que tem o imposto regulatório de poder ser alterado com decreto presidencial, por meio de decreto, sem passar pelo Congresso Nacional, é que ele não vai, ele não tem a intenção, não deveria ter a intenção de arrecadar mais dinheiro, né? Ele não deveria ter a intenção de aumentar a mão invisível do governo dentro do bolso do contribuinte. Mas lá no STF, o que será que eles diriam, não é mesmo? Aqueles 11 iluminados. Bom, diz aí os especialistas, eu não sou especialista em STF nem no Judiciário, diz aí os especialistas que normalmente a Justiça dá ganho de causa para o governo nesse caso. Então, derrubar no Congresso Nacional seria muito bom como sinalização para o eleitor, seria uma péssima sinalização para o mercado, porque lá no STF cairia do mesmo jeito. Beleza? Então, é mais ou menos assim que estamos. Por isso que eu falei para a querida Maria Lúcia, que está com esse problema de viajar para os Estados Unidos. White people's problems, né, Maria Lúcia? Viajar para o exterior e o câmbio está alto, né? Nem diria meu amigo Paulo Guedes, agora até a empregada doméstica viaja para o exterior, né? Temos que parar com esse tipo de coisa. Mas é white people's problems, a gente sabe, é claro que, né, não estou falando que você não deve viajar, viaje ao exterior, óbvio. Se você pode, você trabalhou por isso. Então, mas provavelmente vai pagar mais caro na doleta, beleza? Aliás, outro dia tinha um corte, acho que do Market Makers, alguma coisa, um podcast, falando, olha, a gente tem que pensar, quando a gente fala essas coisas sobre dólar, vamos tirar o dólar, não vamos mais usar o dólar, essas besteiradas que às vezes você ouve as pessoas falando, pensa o seguinte, você já conseguiu trocar real por outra moeda qualquer no exterior? É isso, né, que faz o dólar ser o dólar, né? Você vai em qualquer lugar, você troca o dólar pelo que você quiser. Troca real, amigo, por dólar, lá nos Estados Unidos. Chega lá com um monte de real na casa de câmbio e fala, eu quero dólar. Vai lá, vai fazer isso, vai. Eu acho que dá para fazer na Argentina, se não me falha a memória, eu acho que eu já fiz isso na Argentina. Mas agora nem sei, né, que agora mudou as coisas por lá, faz tempo que eu não vou. Mas é isso aí. Muito bem. O nosso querido Galípolo, que também ficou com essa... Ficou no meio dessa confusão toda, né, no meio esse acusa, desacusa de que o Banco Central saberia, etc. e tal. Ele disse que não sabia, o pessoal da equipe econômica tinha dito que ele sabia, o Haddad fez um meio-campo, diz, olha, Letícia conseguiu trocar real por nem sei o que é no Marrocos, ó. Tá vendo? O pessoal falando mal do real, ó, desculpa. Mas o Galípolo falou que não sabia, depois disseram que ele sabia, e ele disse que o seguinte, ontem, numa fala pública dele, em debates passados, quando se discutia, diz o Galípolo, quando se discutia o uso do IOF como alternativa para atingir a meta fiscal, eu, pessoalmente, nunca tive muita simpatia pela proposta. Não gostava da ideia. Está claro que o objetivo é fiscal, mas não gosto da ideia de utilizar a alíquota. Mas não tenho nenhum tipo de ingerência nisso. Cabe ao Ministério da Fazenda. E era isso que eu ia falar. O Haddad chegou a falar que, olha, não, o Galípolo
sabia, mas não sabia dos detalhes, não tinha visto a medida, então ele ficou um pouco, né, perdido nessa história, ele não sabia exatamente o que fazer. Bom, tudo isso, né, depois dessa confusão toda, o nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né, como não poderia... Imagine se você é um presidente da República passando pelo que está passando o nosso querido e já veteraníssimo, né, senhor idoso, presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou tonto, né? Acusou o golpe, ficou tonto, perdeu um pouco o prumo, né? Popularidade que não sobe, o pessoal tenta fazer um negócio que é para melhorar relacionamento com o mercado, dá tudo errado, fica tudo pior, etc. e tal. Passou mal ontem, foi para o hospital aí em Brasília e foi diagnosticado como labirintite, né? Está em descanso. Quem já teve crise de labirintite sabe que é terrível, né? É o mundo girando de verdade. Então, nosso querido Lula parece que está bem, foi só uma crise de labirintite, mas, obviamente, claro que não dá para dizer que uma coisa é causa da outra, né? Que uma é consequência de outra, uma causa uma, outra consequência da outra, mas dá para a gente imaginar que o presidente está sob alta pressão, não é mesmo? E aí acabou tendo aí uma crise de labirintite, o que tem muito a ver, normalmente, tem a ver, se você já teve labirintite, sabe, com estresse, né? Aumento do estresse. Pois bem, não é só isso, né? Ontem, no fim do pregão, lembrando, mercado fechado, mercado fechado nos Estados Unidos, então volume baixo no Brasil, o Ibovespa ficou mais ou menos parado, os juros também mais ou menos parados, todo mundo esperando os Estados Unidos para saber o que o gringo vai achar dessa conversa toda, né? Na sexta-feira, o movimento foi tranquilo, mas as coisas ainda não acabaram, e isso é que nem estilo de pólvora, né? Isso vai queimando por aí como se fosse Missão Impossível Parte 2. Aliás, 3 horas de um filme que eu achei muito, muito interessante. Mas depois a gente fala sobre isso, porque esse canal não é sobre isso. Mas eu fui assistir no cinema, vocês acreditam nisso? Minha esposa e minha filha ficaram muito infelizes comigo, que eu as levei também. Mas o filme é bom, de ação, é ação, não tem enredo nenhum, não tem roteiro nenhum, é ação. Coisas explodindo, o Tom Cruise em situações que ele faz daquilo um playground dele, né? E etc. Mas nada demais. Vamos lá, leilão de linha. Então, o Banco Central anunciou ontem, no fim do pregão, depois do fechamento do mercado, um leilão de linha para hoje no valor de $1 bilhão para conter aí o câmbio. Por quê? Porque, vejam bem, pode ser, é isso que o Banco Central deve estar pensando, eu estou tentando adivinhar o que o Banco Central está pensando, então, né, guardem esse pensamento na cabeça de vocês também. Pode ser que a gente tenha uma pressão sobre o dólar hoje, que é o quê? O pessoal querendo ir embora. Então, o que você faz? Tirando a Letícia, que consegue trocar real lá no Marrocos, o estrangeiro vem aqui, pega o real que ele investiu por aqui, compra dólar e vai embora. Agora, imagina, se todo mundo quiser fazer isso mais ou menos ao mesmo tempo, a portinha é pequena, o câmbio deprecia muito rápido, né? O real perde valor muito rápido, e aí o dólar fica muito caro. Com o dólar muito caro, a inflação pode subir porque a importação fica muito cara e o Banco Central vai ter que fazer mais um monte de coisa. Para evitar isso, que pode ser pontual agora, em função desse ruído todo com o IOF, o Banco Central anunciou, então, esse leilão de linha de 1 bi, que é o que é o leilão de linha? Ele vende dólar para você e já promete a recompra lá no futuro. Ele vai vender com liquidação financeira no dia 2 de julho, se não me falha a memória, e recomprar no dia 3 de setembro. Então, você precisa de dólar para alguma coisa, certo? Para pagar alguma dívida, alguma coisa, sei lá. Você precisa de dólar, você precisa comprar o dólar. O que o Banco Central vai fazer? Ele pega das reservas internacionais brasileiras, 1 bi, e fala, olha, eu te dou esse dólar aqui e recompro de você lá na frente pela variação. O valor que eu devo para você a variação da Selic, vai ser pós-fixado em Selic, então vai pagar aí 2, 3 meses
de taxa Selic para quem comprar esse dólar do Banco Central agora e vender lá na frente, vende pelo valor do dólar da compra de hoje, da Petax de hoje, 10 horas, mais a variação da Selic até lá, que é 14,75 ao ano para este período, entendeu? Então, você vende o dólar, coloca mais um bi de dólar na economia para não ter pressão sobre o câmbio no dia de hoje, e depois você recompra lá na frente, tranquilamente, sem muitos problemas a priori, entendeu? Então, é isso que acontece com o estrangeiro que está aqui, né? Porque quando ele vem para cá, o que acontece? Você não consegue fazer investimento no Brasil em dólar, porque nossa economia não aceita o dólar. Você tem que trocar tudo por real. Então, você vende real. Por isso que o câmbio aprecia, né? O real fica mais valorizado quando tem mais entrada de estrangeiros aqui para investir no Brasil, porque eles chegam com um monte de dólar, vendem os dólares, compram o real e aí investem. Para ir embora, eles fazem a operação contrária. Compra o dólar e vai embora. Beleza? A não ser que a nossa querida Letícia, que está aqui, ó, que consegue trocar real lá em Marrocos. Beleza? Tudo certo por aí? Rapaz, um monte de comentário hoje, hein? Que eu falei muito sem parar, né? Mil desculpas para vocês aqui. Tem alguma... Se alguém tiver alguma dúvida, vamos fazer um combinado aqui, por favor. Me mandem de novo, que eu dou uma olhada por agora, tá bom? Porque agora já estamos aqui nos encaminhando para o final desta live. Só queria falar que o Trump voltou atrás, então... eu gostei muito dessa... Glu, o Trump voltou atrás com a história da taxação de 50% sobre produtos da União Europeia, que começaria agora em junho e foi para 9 de julho. Beleza? Nada demais, mas o mercado reage hoje a isso também e reage bem, reage com otimismo. Eu vou até colocar aqui para vocês, para a gente fazer aquele giro dos mercados rapidinho, para a gente dar uma olhada aqui em como estão os futuros das bolsas norte-americanas. Se eu achar isso agora sim, muito bem. Aqui está, o futuro de S&P subindo 1,38, Nasdaq subindo 1,48 no dia de hoje. Então, a volta dos americanos às negociações deve ser positiva, muito em função dessa história aí do Trump. O Ibovespa ontem fechou em 0,23 de alta aos 138.136 pontos, praticamente parado. Os juros oscilaram muito pouco, né? 0,3 para baixo, 0,2 ponto percentual, ou 2 pontos base. E hoje que é o dia mesmo que a gente vai ver. O dólar chegou a subir um pouquinho, 0,5, se não me falha a memória, ontem, fechando a 5,66 ou 5,6676, né? Como 7 é maior que 5. Você trunca na segunda casa a 5,67. Beleza? Hoje, então, pode ser que a gente veja um pouco dessa pressão aí sobre o dólar, em função dessa conversa toda que a gente teve, dessa atrapalhada toda com o IOF. Mas o Banco Central já está pronto, já anunciou o leilão de linha para colocar aí, irrigar a economia com 1 bi de dólar de venda, para tentar segurar um pouquinho aí o câmbio, se for necessário, tá bom? Pode até, se essa pressão não vier, deve até levar o câmbio um pouquinho para baixo. Beleza? Então, 9 horas tem IPCA 15, que não muda o jogo, todo mundo precificando Selic a 14,75 ano até o fim do ano, e tem a repercussão aí da medida do Trump de adiar um pouquinho mais as tarifas sobre a União Europeia. Também deve ter alguma coisa lá no Congresso Nacional já falando aí sobre o PDL. Tem alguém da Fazenda, acho que é o Dário Durigan, tem alguém da equipe econômica que vai ao Congresso hoje às 14 horas, eu não lembro quem exatamente, mas vai para falar sobre outro assunto, mas é óbvio que o pessoal vai aproveitar para perguntar sobre o IOF, né? Afinal de contas, o governo conseguiu com muita, como é que se fala? É muita incompetência, né, gente? Eu queria falar isso de um outro jeito, mas é muita incompetência. Tudo a ver. Imaginem que agora
é um evento a revisão bimestral de receitas e despesas do governo. Olha isso. A que ponto chegamos? Já diria o passageiro do nosso ônibus, não é mesmo? Bom, não é possível que isso seja um evento, é algo para ser visto tranquilamente. Olha, hoje a gente vai ter aí o resultado fiscal e vai ver o que precisa contingenciar, o que não precisa. Não dá para ficar desse jeitinho. Bom, o caso é esse, ficamos por aí. O petróleo em queda de 1,16. Aliás, vou colocar aqui de novo. Ó, o petróleo em queda de 1,16. Eu não sei se vocês conseguem ver esse número pequenininho aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se melhora. Aí, ó, petróleo, queda de 1,13 agora. De novo, aquela história da OPEP de aumentar a produção aí de barris, a produção de petróleo. Isso deve trazer o preço do petróleo para baixo. A Magda Chambriard, só para a gente terminar aqui, presidente da Petrobras, já avisou que se o petróleo continuar caindo, ela vai baixar o preço dos combustíveis. Olha aí, ajuda um pouquinho para segurar um pouquinho a inflação. E também disse que o próximo plano estratégico, olha aí o cheirinho de naftalina, hein? Prestem atenção nisso. O próximo plano estratégico da Petrobras vai contar muito com a indústria nacional que precisa estar preparada. Eu já vou adiantar para vocês. Vai aumentar o CAPEX, né, que eles querem fazer. Vai gastar mais dinheiro em investimento, vai contratar mais estaleiros e etc e tal, vai tentar fazer com empresa nacional, não tem como fazer com empresa nacional, mas vai fazer do mesmo jeito, e aí a gente vai ter os problemas que tivemos lá atrás. Beleza? Eu espero que não aconteça, que isso não seja uma profecia, mas é o que deve acontecer. A Letícia pergunta aqui, ó, qual a vantagem para a Arábia Saudita de prejudicar os países que estão produzindo mais petróleo? Ela quer tirar algumas pessoas do jogo, né? Basicamente é isso. Você tem muito, então você pode jogar um monte fora, botar o preço lá embaixo, porque ela ganha no volume, né? Então é basicamente isso, Letícia. Quando ela quer controlar o preço e tirar a gente do mercado, ela faz isso. Um pouco daquela história, lembra quando a gente falou com o João Abduni aqui, analista lá da Levante? Por exemplo, quando você faz o minério de ferro, quando ele chega num determinado ponto, ali 90, né? $90 a tonelada, muita gente não consegue mais produzir o minério. E aí elas fecham, né? Quando elas fecham, o preço sobe de novo, porque a produção está controlada. Então, às vezes, você, como é um oligopólio ali, você controla a produção para tirar alguns exploradores de petróleo, transformar o que eles estão fazendo em algo muito barato para eles e economicamente desinteressante. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. O pessoal também já está indo embora. A nossa querida Maria Lúcia já está indo embora. Nosso querido Edwin, Vera Reis, é isso, a história pode se repetir. Letícia, gente, muitíssimo obrigado. Lembrando, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para vocês receberem aí recomendações de vídeo toda vez que a gente estiver no ar. Se você ainda não me segue lá no Substack, nossa newsletter semanal e todo o conteúdo que eu produzo, que o Esquina Sucupira produz, que a gente produz aqui, está lá no esquinasucupira.substack.com. Se você acha muito difícil essa palavra Substack e todo esse nome que eu falei, vai no Google, Esquina Sucupira, somos o primeiro resultado. Lembrando que é aqui no Esquina Sucupira que a Praça dos Três Poderes, é nessa conjunção linda, maravilhosa, chamada Esquina Sucupira, que a Praça dos Três Poderes encontra a Faria Lima. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Nessa terça-feira, a gente se vê amanhã no nosso podcast Acorda Sucupira. E até lá, avante Sucupira.